Queridos irmãos, esta tarde gostaria de partilhar convosco um texto que se encontra no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 1, e depois vou ler também o versículo 10. Diz assim então o texto: em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas só por outra parte, esse é ladrão e salteador. Versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu gosto muito deste capítulo 10 do Evangelho de João. Fala deste bom pastor, à semelhança do Salmo 23. Eu não sei se todos vós que aqui estão, eu espero que sim, mas tenham Jesus como o pastor das vossas vidas. Eu lembro-me que há uns tempos atrás, há uns anos atrás, ouvia um colega, um pastor, quando lhe diziam pastor, e ele dizia: eu não sou pastor, eu sou o cão do pastor. Porque realmente o verdadeiro pastor é Jesus Cristo, não é? O nosso Jesus é o nosso pastor. Reparem, este texto, ele fala-nos deste pastor não só, e começa-nos por dizer que aquele que não entra pela porta do aprisco é ladrão, não é? Diz aqui, aquele que não entra pela porta, mas só por outra parte, não é? É ladrão e salteador. Queridos irmãos, eu não sei se alguns de vós tiveram a oportunidade de conhecer o que é um aprisco. Já tiveram? Conheceram alguns apriscos? O que é um aprisco? É onde se guardam as ovelhas, não é? Acham que o aprisco é importante? Vocês acham que o aprisco é importante? Porquê que o aprisco é importante? Porquê que o aprisco é importante? Para quê? Não há dúvida que o aprisco é importante para guardar, para proteger, para dar abrigo, não é? Aos animais, neste caso às ovelhas. Os apriscos podem ser feitos de vários materiais, não é? Dependendo da região onde nós nos encontramos, pode ser de pedra, pode ser de madeira, não é? Pode ser de vários materiais, não é? Ou de rede também, é verdade. A verdade é que um aprisco é fundamental. Sem um aprisco seguro, o que é que acontece às ovelhas? Pode causar um dano, um prejuízo enorme para o seu proprietário, é ou não é? Então, sem dúvida que o aprisco é um sítio que serve para proteger, para dar às ovelhas algum conforto, para que elas se sintam seguras também, não é? Sabem que Jesus começa este discurso, esta parábola do pastor, não é? O pastor e o mercenário. E ele diz: o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas só por outra parte, é ladrão e salteador. Por outras palavras, aquilo que Jesus nos quer ensinar hoje é que ele deseja ser o pastor da nossa vida. E aquele que não é pastor da nossa vida e entra na nossa vida de uma forma abrupta, se calhar sem pedir licença, é um ladrão e um salteador. E nós sabemos que este que entra de forma inesperada é o nosso inimigo, é Satanás, não é? Ele tem esta capacidade de, vendo um ponto fraco no aprisco, vendo que há um aprisco mal construído ou que tem um ponto fraco, ele entra por aí e quando ele vem, diz o versículo 10, o que é que dizia? Vem para destruir, não é? Para matar. Então, muito importante.
Jesus, ao fim e ao cabo, o que ele está a dizer é que ele quer ser o pastor da minha vida, o pastor do meu aprisco. Ele quer ser o único proprietário deste aprisco que é a minha vida. Queridos irmãos, o nosso Jesus é o nosso proprietário. Não sei se já pensaram alguma vez nisto. Já pensaram Jesus como proprietário? Qual é o direito de um proprietário? Já pensaram qual é o direito de um proprietário? Nunca pensaram? Por exemplo, imaginem vós ou eu como donos de uma casa. A casa é minha, eu posso fazer dela o que eu quiser, é ou não é? Posso modificá-la. Não gosto do móvel ali, posso pôr o móvel do outro lado. Não gosto desta parede, deito abaixo, monto outra parede. Se não gostar da cozinha ou da casa de banho, remodelo, não é? Então, eu como proprietário da minha casa, eu tenho o direito, não é, legitimamente, de fazer dela o que eu quero. É ou não é? Eu saio da casa, entro na casa quando quiser, à hora que quiser, é ou não é? O que é que eu posso fazer mais? Sei lá, eu posso alugar a minha casa, posso vendê-la, é ou não é? Eu sou o proprietário, eu faço da minha casa. Até posso abandoná-la. Conheceram proprietários que abandonaram as suas casas. Às vezes nós passamos com o carro assim em determinadas ruas ou aldeias, não é? E o que é que nós vemos? Casas sem janelas, com as portas partidas, sem telhado, não é? Foram casas abandonadas. Os proprietários não quiseram mais saber da casa, não é? Então, o proprietário é alguém que tem legitimidade de fazer daquilo que é seu o que ele quiser. Por exemplo, nos Estados Unidos, se eu quiser entrar na propriedade de uma outra pessoa, eu posso levar um tiro e morrer. Porque a lei está do lado do proprietário. Ele é proprietário daquele lugar. Se eu invado a propriedade, posso morrer ilegitimamente. Ele não é acusado. Eu morro e a pessoa não é incriminada. Porquê? Porque é dele. Não é? Então, imaginem Deus como nosso proprietário. Não é? O que é que um proprietário pode fazer? Pode fazer tudo. É ou não é? Vamos imaginar, por exemplo, que eu agora chego ao meu carro, não é? Chego ao pé do meu carro e, entretanto, está ali uma pessoa mesmo de costas assim, encostada ao carro, não é? À porta do carro. E eu tiro a minha chave, a pessoa apercebe-se que aquele carro é meu, que eu vou entrar no carro, mas não sai. E eu digo assim, olha, desculpe, eu gostaria de entrar. E a pessoa, depois de eu dizer isto, não sai na mesma, continua lá. E eu começo a ficar um bocado atrapalhado. Então, mas, olha, peço desculpa novamente, mas o carro é meu. Não sei se ouviu, mas eu preciso de entrar no carro. E a pessoa continua lá, não sai de lá. E a determinada altura, o que é que eu faço? Por favor, deixe-me entrar no meu carro, eu preciso. É isto que eu faço? Não, o carro é meu, eu entro nele quando eu quiser, a pessoa só tem é que sair, é ou não é? Queridos irmãos, mas às vezes Deus, como proprietário da nossa vida, Deus faz um papelão. Quando eu digo isto, é no sentido de mostrar que muitas vezes o Senhor está à porta do nosso aprisco, da nossa vida, batendo. Ele é proprietário. Podia entrar, não podia? Mas Jesus não faz isso. Apocalipse 3:20 diz o quê? Que Jesus chega ao pé da porta e faz o quê? Bate. Se alguém ouvir e abrir a porta, ele então entra. Vejam, o texto dizia o quê? Que aquele que não entra pela porta do aprisco, mas só por outra parte, é o quê? É ladrão e assaltante. Ora, Jesus, quando entra no nosso aprisco, ele entra somente por onde? Pela porta. E ele tem o direito de entrar pela porta quantas vezes ele quiser. Só que ele respeita. Eu sou dele, no entanto, ele respeita-me. Ele bate à porta. Ele deixa que seja eu a abrir a porta. Ele não chega lá e arromba. Ou ele não chega lá
e abre conforme ele quer, à hora que quer, impõe-se. Não, Jesus não faz nada disso, queridos irmãos. Jesus, ele não é assaltante nem ladrão. Jesus, ele, quando entra na nossa vida, ele entra quando nós lhe damos a oportunidade, não é? Queridos irmãos, há pessoas que infelizmente não deixam Jesus entrar nas suas vidas. Há pessoas que se fecham. Há pessoas que acham que deixar Jesus entrar na sua vida, de certa forma, vai impedi-las de fazer algumas coisas que elas gostavam de fazer. Há coisas que se calhar elas pensam que têm que começar a fazer porque Jesus lhes vai exigir. E então, para que elas não se sintam constrangidas a fazer coisas que não gostam ou a sentir que agora têm que fazer determinadas coisas, elas preferem não abrir a porta a Jesus. Querem manter os mesmos hábitos, os mesmos gostos, os mesmos prazeres e acham que aceitar Jesus é perder tudo isso. Só que elas não entendem aquilo que Jesus diz depois no versículo 11. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Queridos irmãos, há pessoas que ainda não descobriram quem na realidade é este Jesus. Há pessoas que pensam que Jesus é um tirano, não é? Há pessoas que pensam que Jesus só lhes vem para atrapalhar a vida. No entanto, queridos irmãos, a verdade é esta. É que Jesus diz, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Se as pessoas conhecessem um bocadinho deste Jesus, que não vem para usurpar nada, embora ele pudesse, porque nós somos dele, foi ele que nos criou e foi ele que nos resgatou, nos comprou pelo seu sangue na cruz. Então nós somos dele 2 vezes. E mesmo assim, ele quer que nós compreendamos que quando ele vem para viver na nossa vida, não vem como um ladrão. Ele entra pela porta, ele respeita que nós lhe abramos a porta e ele não usurpa lugar nenhum. Se eu não quiser, ele também não entra. Não é? Embora ele pudesse. E é importante que nós tenhamos isto em mente, não é? Ele é nosso proprietário, não é? A verdade é que Jesus quer ser o proprietário da nossa vida. Ele quer ser dono do nosso aprisco. E, infelizmente, muitos não o querem deixar entrar. Vamos pensar um bocadinho neste aprisco que é a nossa vida. Dentro do nosso aprisco, ou da nossa vida, todos os dias entram muitas pessoas, é ou não é? Vamos pensar, por exemplo, naqueles que vivem aqui nesta instituição. Todos os dias lidamos uns com os outros, não é? Então, as pessoas vão entrando e saindo da nossa vida, do nosso aprisco, não é? Às vezes, nós acabamos por fechar o nosso aprisco, não é? Nós temos vários tipos de pessoas que entram dentro do nosso aprisco. Temos a família, temos os amigos, não é? Temos os colegas de trabalho, os colegas de escola e aqui dentro temos os colegas de quarto ou os colegas de instituição, não é? Então, há intercâmbios, há entradas e saídas. Falo com este, falo com aquele fala comigo, não é? Então, todos os dias nós fazemos este intercâmbio. Só que, quando alguém nos magoa, quando alguém nos faz mal, o que é que acontece? Nós fechamos o nosso aprisco, é ou não é? Quando alguém às vezes nos fere, nós erguemos então muralhas muito altas e não permitimos que essa pessoa volte a entrar no nosso aprisco. Ou pelo menos não terá acesso ao nosso aprisco tão facilmente. Eu não sei se isto já aconteceu convosco ou está a acontecer convosco neste momento. Será que nós temos o nosso aprisco fechado? Será que há pessoas que não têm hipótese de entrar dentro do nosso aprisco?
Será que os nossos muros estão tão altos que nós só deixamos entrar alguns e outros não? E como membros de igreja, queridos irmãos, como crentes, será que existe muralhas que foram erguidas, fechadas, para não deixar outro membro de igreja entrar no meu aprisco? Sabem, conta-se a história de um pastor que um dia foi visitar, soube de uma zanga que havia entre dois membros, não é? Dois irmãos. Então esse pastor foi visitá-los, um por um, não é? Foi visitar primeiro um e depois foi visitar o outro. Quando chegou ao primeiro, o pastor perguntou, então eu soube que se zangou com o irmão Y, o que é que se passou? Então aquele irmão teve a contar e não sei o quê. E depois de ter falado, o pastor saiu com aquela informação toda, não é? Entretanto, o pastor vai ao outro irmão e começa a ouvir lamúrias, queixas, não é? O irmão fez-me aquilo e não sei o quê. E então o pastor virou-se para ele e disse-lhe assim, ó irmão, eu estive em casa do outro irmão, ele está também zangado consigo. Perguntei-lhe se ele um dia queria ir para o céu, ele disse que sim. O irmão também quer ir um dia para o céu. Ele disse, eu quero. Então como é que vocês os dois podem estar no céu se estão zangados um com o outro? Como é que os dois vão para o céu? E diz assim aquele homem ao pastor, pastor, isso não há problema, o céu é muito grande. Eu vivo numa ponta e ele vive noutra. Queridos irmãos, às vezes nós temos a noção que as coisas são assim tão fáceis. Há uma coisa que é certa. Ou um deles não entra no céu, ou não entram os dois. Não é? Os dois zangados para o céu é que não podem ir. E às vezes nós precisamos de pensar nisto, queridos irmãos. Sabem, o livro de Mateus, quando nos fala destas zangas que acontecem às vezes entre irmãos, em Mateus 18, versículo 15, diz assim, se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Então, devia de haver da nossa parte não um fechar de muros, mas o ir ter com o nosso irmão e tentar resolver o problema com ele, não é? Voltando ao versículo 10, João 10:10 diz assim, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Sabem, Jesus sabia que no aprisco da nossa vida iriam entrar também ladrões. Jesus sabia. Por isso é que ele diz, aquele que não entra pela porta, mas só por outro lado, é ladrão e salteador, não é? Jesus sabia que na nossa vida, no nosso aprisco, iriam entrar pessoas, ladrões, com más intenções, pessoas que viriam para roubar, matar e destruir. Eu vou contar uma experiência que eu já contei há algum tempo atrás, talvez alguns saibam, outros ainda não. Sabem que eu tive um irmão que morreu com 27 anos de idade. E este meu irmão morreu devido às drogas, à heroína, à cocaína. Ele começou esta caminhada para a sua desgraça e para a sua morte quando tinha 16 anos. Já viram? 16 anos. Começou a fumar, depois começou a ir num caminho onde buscava drogas ainda mais fortes, não é? E finalmente ele caiu nas drogas mais pesadas mesmo. De tal maneira que a sua vida estava completamente desgraçada. Eu quando olho e penso no meu irmão, ele era uma pessoa boa de coração. Talvez tenha sido por causa disso que ele se deixou levar. Era uma pessoa bondosa, uma pessoa querida, uma pessoa
que se relacionava com os outros, que se dava bem com todos, mas, entretanto, entraram no seu aprisco pessoas que não vinham com as boas intenções. Pessoas que chegaram ao pé dele, fizeram-lhe propostas que ele aceitou, mas que foram destruindo pouco a pouco a sua vida. Foram destruindo. E de tal maneira que o meu irmão, com 27 anos de idade, tinha eu 20 anos na altura, com 27 anos de idade, morre no hospital, apanhou a SIDA e aquilo que o levou à morte foi precisamente não ter defesas no seu corpo. Apanhou uma doença que só os cães apanham e acabou por morrer. Queridos irmãos, dentro do aprisco do meu irmão entraram pessoas com más intenções que vieram para roubar, matar e destruir. E isto acontece na vida de muita gente. Sabem, nós sabemos, e a Bíblia fala-nos disso, que existe um inimigo, Satanás. Este ser, ele deseja entrar por qualquer parte do aprisco que tenha um ponto fraco. E ele, conhecendo os nossos pontos fracos, ele entra. E quando Satanás entra na nossa vida, como entrou na vida do meu irmão, foi para quê? Foi para roubar, matar e destruir. Queridos irmãos, o inimigo, ele está à espreita. Ele está à espreita. Será que no nosso aprisco, na nossa vida, nós temos aberto a porta a Satanás? Sabem, às vezes a tendência é fechar a porta a Jesus. Não queremos nada com Jesus. Mas depois escancaramos a porta a Satanás. Ele entra. E quando ele entra, ele vem para destruir tudo. Queridos irmãos, é triste. Porque este Jesus, ele não usurpa, não entra sem autorização. Mas quando ele entra, queridos irmãos, ele entra para curar. Ele entra para ligar as feridas. Ele entra para restaurar a nossa vida. E muitas pessoas que têm a vida completamente destruída, o seu aprisco com os muros completamente em baixo, não é? Já não há cerca, não há nada. Não deixam Jesus entrar. A vida vai de mal a pior. Vai de mal a pior. Sabem, Satanás, ele sabe uma coisa. Satanás, ele sabe que ele próprio tem o seu fim determinado. A Bíblia, em Apocalipse, fala-nos que há um lago de fogo. E Jesus fala nisso, que esse lago de fogo foi preparado para Satanás e os seus anjos. Então, Satanás sabe que está condenado, mas ele sabe outra coisa. Ele sabe que nenhum de nós que aqui está tem a mesma condenação que ele. Ou seja, ele está condenado e não tem hipótese. A Bíblia diz que sairá um fogo dele que o consumirá. Então, Satanás um dia vai ser destruído para sempre. Mas nós, seres humanos, podemos não ter esse destino. Basta nós fazermos a escolha certa. Claro que se fizermos a escolha errada, claro que se deixarmos o inimigo entrar dentro do nosso aprisco, ele vai nos destruir. E com certeza, se ele entrar para destruir, dificilmente nós iremos ter a vida eterna. Mas a verdade é que ele sabe que ele tem uma sentença de morte sobre a cabeça. E ele sabe que nós não temos essa sentença de morte. Nós temos a salvação garantida. Então o que é que ele faz? Se ele vai ser destruído, ele quer levar consigo o maior número de pessoas. Então ele fará tudo para que, ao entrar na minha vida, faça a minha vida um inferno. Queridos irmãos, temos nós tido pontos fracos no nosso aprisco.
Temos nós acariciado algum pecado? Temos nós tido alguns pontos fracos, onde abrimos a porta para que o inimigo entre e continue a destruir a nossa vida? Temos nós andado a pecar e o inimigo tem-se rido. Ele ri-se de nós e ri-se de Jesus. E diz assim: olha este, vieste morrer por ele, mas ele está do meu lado. Ele abriu-me. Ele tem uma porta aberta, tem um pecado escondido. Queridos irmãos, será que nós temos aberto a porta do nosso aprisco a Satanás? Será que ele tem tido acesso de maneira a que tem cada vez mais destruído a nossa vida? A Bíblia diz assim, eu vou-vos ler aqui um texto em 1 de Pedro 5,8. Este texto diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Como é que a Bíblia descreve Satanás? Como um leão que anda ao nosso derredor, procurando uma entrada. Queridos irmãos, ele anda ao nosso derredor, procurando um ponto fraco na nossa vida. E se ele entrar, diz, procurando alguém para devorar. Então, a intenção do inimigo é esta, é matar, destruir, roubar, devorar. Acabar connosco, fazer com que nenhum de nós tenha acesso à vida eterna, com que nenhum de nós seja cidadão do reino de Deus. Ele já não pode lá estar. Ele veio de lá, mas escolheu um outro caminho. Nós estamos cá em baixo, mas podemos ir para lá. Basta nós fazermos a escolha certa. O nosso Jesus é aquele que quer que nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Ele é o bom pastor. Queridos irmãos, como é que a nossa vida está? Talvez o nosso inimigo, Satanás, anda ao nosso derredor. Mas mais próximo deseja Jesus andar da nossa vida. O inimigo anda ao derredor, Jesus quer andar ao nosso redor. É diferente, não é? Jesus quer andar ao nosso redor. Mas se nós não permitirmos que Jesus ande ao nosso redor, o inimigo que anda ao derredor vai encontrar um ponto fraco, porque nós não temos Jesus. E então, se ele entrar na nossa vida, vai ser para destruir. Prezado irmão, querida irmã, eu gostaria esta tarde que nós tomássemos consciência de que a nossa vida pertence a Jesus. Ele está à porta, Ele bate. Se alguém ouvir a sua voz e se abrir a porta, Ele entrará e ceará com Ele e Ele com Jesus. Jesus quer cear conosco. Esta imagem do cear conosco é Jesus quer entrar em comunhão conosco, quer que nós entremos em comunhão com Ele, em intimidade com Ele, para termos um relacionamento forte, duradouro e que nos leva à vida eterna. Queridos irmãos, se nós temos aberto o nosso aprisco, então chamemos Jesus, deixemos que Jesus entre. Jesus vai reparar as brechas, vai reparar aquilo que está errado, vai ligar as nossas feridas, vai colocar, se calhar, umas talas para nos ajudar, vai aliviar a nossa dor e vai nos dar novamente a esperança da salvação. Queridos irmãos, não deixemos que o inimigo continue a gozar connosco, a rir-se de nós e a rir-se de Jesus. Nós temos uma vantagem. Se nós lutássemos com Ele, não tínhamos vantagem. Ele conhece tudo sobre nós, sabe os nossos pontos fracos. Ele sabe onde entrar, sabe como nos tentar. Mas nós temos a vantagem de ter Jesus. E além de termos a vantagem de ter Jesus, temos a vantagem de Jesus já o ter vencido. E a vitória que Jesus teve, Ele dá-nos a cada um de nós. Que saibamos aproveitar essa vitória. E fechemos definitivamente a porta a Satanás. Está bem, queridos irmãos?
era a mensagem que eu vos quis deixar esta tarde. Que Jesus faça parte do nosso aprisco todos os dias até Ele voltar. Que assim seja. Amém.